A todos os queridos, a graça e a paz, em nome de Jesus, amém? Irmãos, muito prazer, muita alegria em estar aqui com vocês nesse domingo pela manhã. É sempre um momento assim bastante especial, né? Nós estarmos juntos e logo pela manhã nós iniciarmos a semana na casa do Senhor. Esses dias atrás um presbítero lá em Jales estava conversando comigo. Pastor, o senhor sabia que entre todas as igrejas aqui em Jales, apenas 2 ou 3 ainda mantêm a escola dominical? E eu disse, poxa, eu não sabia disso, né? Infelizmente, esta tem sido uma prática já perdida, né? As pessoas não querem mais a profundidade da palavra de Deus. E é tão bom ver aqui os irmãos reunidos nesse momento tão agradável, bendito, para nós louvarmos o Senhor. Bom, irmãos, minhas apresentações. Vamos lá, o básico, né? Já tenho 33 anos de ministério e 33 anos de casado também com a mesma mulher, tá? Graças a Deus. E 2 filhos, ambos são tocantinenses, porque eu pastoreei aqui em Tocantins durante 8 anos, foram 3 anos em Miranorte, 5 anos na Central de Palmas, e os filhos nasceram aqui nesta época. O Mateus é o mais velho, e a Gabriela. A Gabriela está estudando ali em Palmas, terminando seus estudos e me acompanha hoje. Fica aí em pé, Gabriela. Ela pediu para... Pai, não pede para eu ficar em pé, não. Mas, assim, uma moça tão bonita, gente. O que é que os jovens estão aí olhando com esse brilho no olho? Ela já é noiva, viu? Pode parar aí com esse olhar aí, ó. E, enfim, o que mais? Bom, sou mato-grossense, palmeirense, comedor de piqui. Bom, é isso aí. Irmãos, e assim, com muito prazer, né, nós estarmos aqui recebendo o convite do Conselho para assumirmos o pastorado dessa igreja a partir de janeiro do ano que vem, né? Nós estamos assim com o coração banhado de muito ânimo e muita alegria em poder retornar aqui para essa região que sempre amei, né? Aqui foi o meu 2º campo pastoral. Eu comecei o meu ministério lá em Rondônia, mas logo a seguida eu vim para cá e tenho tantas experiências, recordações e muito sentimento no coração. Bom, vamos lá então, né? Nós já fizemos a oração com o presbítero e confiados nessa petição. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos aqui a palavra do Senhor. No livro de Lucas, nós vamos compartilhar esse texto, que é um texto conhecido dos queridos, capítulo 14. E nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos sobre a vida do discípulo no relacionamento, no compromisso de relacionamento com Deus. É um assunto que diz respeito, portanto, à nossa vida. Nós somos chamados para ser discípulos, nós vivemos como discípulos, como servos de Cristo. Quais as implicações disto, então, na nossa vida? É isso que nós vamos compartilhar nesta manhã. Livro de Lucas, capítulo 14. Vamos fazer a leitura dos versículos 25 até o 33. Leitura alternada. Vamos lá? Começando, então, a leitura. Jesus falando. Grandes multidões o acompanhavam e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Juntos, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem, como eu falei, eu sou lá de Mato Grosso, da região lá de Jaciara. Acho que poucos aqui já passaram por aquela região, né? Ó, um bem-aventurado ali. Ali em Jaciara, bem pertinho, tem uma cidade bem pequena chamada Jucimeira. E alguns anos atrás, eles começaram a construir assim alguns pequenos clubes por causa de águas quentes que tem ali na região, águas termais. Uma vez eu estava com meu irmão mora lá em Cuiabá, é presbítero de uma das igrejas lá de Cuiabá. E a gente estava conversando vários assuntos, e um dos assuntos que eu falei para ele foi sobre o potencial que aquela pequena cidade, 10.000 habitantes, tinha para poder desenvolver, para poder crescer, né? E ele disse uma coisa interessante para mim. Ele falou bem assim: eu acho que esta cidade não vai crescer. Por quê? É preciso ter algo mais. Ele disse. Eu não me lembro se a gente deu continuidade à conversa e ele explicou o que seria este algo mais, né? Porque para a cidade crescer não basta apenas ter água quente, pequenos clubes, né? Preciso ter potencial turístico, rede hoteleira e assim por diante, né? Mas a gente que trabalha na liderança da igreja tem aquela mania de tudo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê ou lê, a gente já pensa na vida da igreja. Não é assim, presbíteros? É desse jeito. E aí eu fiquei pensando, então, no próprio crescimento da igreja. Porque nós que estamos inseridos nela, também queremos ver o seu crescimento. Mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer hoje, ela também precisa desse algo mais. Não é somente construir a parede, levantar o templo, é preciso ter esse algo mais. Então, se eu fosse aqui perguntar para os irmãos o que seria esse algo mais para o crescimento da igreja, o que os irmãos iriam dizer que seria? Eu creio que muitos irmãos aqui falariam, olha, tem que ter boa localização, tem que ter estacionamento, tem que ter espaço, tem que ter isso, aquilo, conforto, pessoal qualificado, e haveriam muitas coisas aí. Mas entre tudo aquilo que os irmãos falassem, eu creio que 2 pontos estariam bem claros aqui para nós, para que a igreja tenha o seu crescimento. Primeiro, pregação genuinamente bíblica. E segundo, vida de discípulo, ou seja, conduta bíblica que manifesta o caráter de Cristo. Entre tantos componentes que contribuem para o crescimento da igreja, esses 2 pontos são essenciais. E a partir, então, dessa observação, a gente poderia trazer aqui mais um questionamento para a gente aprofundar neste assunto. Já que nós estamos falando de discípulo de Cristo, quem é o discípulo? Quem é o cristão? A gente precisa ter isso em mente. Porque os irmãos devem ter percebido que, à medida que os anos vão passando, esse conceito, essa figura do que é ser cristão, acaba sendo mudado, né? Por exemplo, deixa eu perguntar aqui, quem aqui na década de 70 ou até metade dos anos 80 já era convertido? Levante a mão, por gentileza. Tem muita gente revelando aí a idade, né?
Tá bom. Então, esses irmãos que levantaram aí as mãos, devem se lembrar que naquela época, de muito preconceito, de muita rejeição aos cristãos, nós éramos vistos de que maneira? A pessoa atrasada, aquele tristinho que colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja, né, com o olhar cansado, voltava para casa e depois voltava para a igreja, assim. Nós, os cristãos, éramos vistos desta forma. Eu nasci numa família cristã, presbiteriana, e eu nem tanto, porque eu ainda era criança, né, mas assim, quantas vezes a minha mãe sofreu discriminação por ser uma mulher cristã? Ainda por cima divorciada, né? Então, aí sim que o pessoal falava, né? Então, nós, os cristãos, éramos vistos dessa forma, o crente atrasado, né? O bobão, aquele que só pensa em colocar a Bíblia debaixo do braço, ir e vir, da igreja para casa, casa para a igreja. Mas aí, como eu falei, tem a dinâmica do tempo. Chega lá final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí quando tem aquela explosão, né, especialmente das igrejas pentecostais, a igreja universal, falar baixinho aqui, tem aquela explosão, e aí quando se falava em cristão, o que o povo pensava? Ah, lá vai o aproveitador. Crente é aquele que só pensa nisso aqui, ó, né? Fica o dia todo pensando numa maneira de inventar dinheiro e tirar o dinheiro do povo. Bom, quantas vezes, nessa época, década de 90, eu já era pastor, né? E viajando por aí, conversando com gente não crente, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim: ah, mas você não é daquela igreja que tira o dinheiro dos outros, não, né? Quantas e quantas vezes? E eu sempre dizia: não, eu sou presbiteriano, aí já é um pouco diferente, um pouco não, aí já é muito diferente, né? E muda muita coisa, na verdade. Mas assim, essa mentalidade do povo, o crente é o aproveitador. Aí tudo bem, chegamos anos 2000 para cá, e como que o cristão é visto hoje? Ah, aquele cara legal, descolado, ele pode colocar tatuagem no corpo, brinco, piercing, cabelo amarelo, roxo, colorido, enfim, o crente é aquele moderno. Então, você veja que nós estamos falando, assim, basicamente de estereótipos, né? Modelo que existe no imaginário popular. Mas nada disso vai responder a esse questionamento que eu coloquei. Quem é o cristão? O cristão, na verdade, deve ser o discípulo de Cristo. Interessante a gente perceber isso, porque, especialmente no Novo Testamento, nós vemos uma coisa assim interessante. Toda pessoa que era convertida, automaticamente já era considerada ou se tornava um discípulo de Cristo. Quando nós vemos especialmente lá o livro de Atos, nós vemos que as pessoas, ao serem convertidas, sabiam disso. Uma vez convertida, automaticamente era discípula de Cristo, já se tornava conhecedora de que iria sofrer rejeição, iria sofrer problemas, perseguições, iria viver num ambiente hostil. Tudo isso era a realidade para aquela pessoa que se dispunha a seguir a Cristo. Não é como hoje, quando nós vemos aí uma quantidade assustadora de pessoas que querem Cristo, mas não querem igreja. Querem Cristo, mas não querem compromisso. Querem Cristo, mas não querem a Bíblia. Não encontramos pessoas assim? E isso, na verdade, revela uma falsa compreensão do que é igreja, do que é compromisso, do que é a vida de discípulo, do que é a vida de relacionamento com Deus. Eu gosto muito de trabalhar com definições, especialmente porque eu quero ter a certeza que os irmãos estão entendendo aquilo que eu estou falando, né? Então, às vezes, eu estou falando de um tema e na minha cabeça é aquilo ali. Na cabeça das outras pessoas é outra compreensão, né? Por isso que eu gosto assim de esclarecer temas.
Então, assim, a gente precisa definir o que é ser discípulo. E eu quero aqui apresentar para os irmãos algumas definições. Tem uma delas que é de Paul Tripp, um escritor norte-americano, eu gosto muito dele. Ele disse uma coisa interessante. É aquele que aprende para tornar-se como Cristo. Aquele que aprende com o objetivo de tornar-se parecido com Cristo, no seu caráter, na sua conduta, na sua vida. E essa definição de Paul Tripp é muito interessante, porque aponta para aquilo que o próprio Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 11, né? Quando Jesus falou, vinde após mim, e mais à frente ele disse, aprendei de mim. E isso é muito importante para nós, porque ao mesmo tempo que Jesus está falando de aprender dele, essa palavra também pode significar aprender sobre ele. E isso mostra, então, que no processo de crescimento bíblico, Jesus é não somente o professor, como também ele é o conteúdo a ser estudado. Bom, a vida com Deus, então, começa com admiração. Nós olhamos para Cristo, o vemos como alguém maravilhoso, com ensinos profundos, e a admiração se transforma em imitação. Nós aprendemos de Cristo para nos tornar como Ele. A outra definição é de Jonas Madureira, e eu gosto muito do que ele fala quando ele diz assim, discípulo é alguém com disposição para crescer no ato contínuo de seguir e obedecer a Cristo. Eu destaco essa expressão, ato contínuo. Isso quer dizer que a caminhada com Deus não é assim aquela corrida de 100 metros que dura aí 9 segundos e pouquinho, né? É uma maratona, é uma caminhada que começa quando somos convertidos e nesta caminhada nós vamos crescendo no conhecimento, tal qual aqueles que levantaram o braço dizendo que desde a década de 70 seguem a Cristo. E vão continuar seguindo, e crescendo, e aprendendo. Por isso estamos aqui. A última definição é de Heber Júnior, quando ele fala que discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. Então, alguém que crê, isso tem a ver com a fé. Alguém que faz, isso tem a ver com a prática. Quem é o discípulo? É aquele que aprende, mas é aquele que pratica. Ele vive nessas duas direções. Portanto, quem estabelece as regras do discipulado não é o pastor, não é o conselho, não é o presbitério, nem é você. Quem estabelece as regras para o discipulado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é que diz, venha após mim, ou atrás de mim, eu vou à frente, eu vou te guiando, eu vou mostrando o caminho, você vem atrás de mim, e enquanto nós caminhamos, você vai aprendendo, eu vou te ensinando, e você vai caminhando comigo. Vamos aqui olhar esse texto, e nós percebemos aqui, queridos, uma coisa interessante. Jesus estava no auge da sua popularidade. Você pode olhar na sua Bíblia, Jesus, alguns textos anteriores, havia feito muitos milagres, havia trazido ali alguns ensinamentos que causaram bastante impacto no povo. Então, Jesus estava no auge. Todo mundo queria conhecer quem era esse Jesus, ouvir, ver alguma manifestação dele. Mas exatamente por isso, queridos, era um momento de perigo, momento de riscos, porque se houvesse uma má compreensão do que era o Evangelho, do que era a vida com Deus, também o preço seria muito alto, não somente para aqueles que estavam caminhando com Jesus, como também para nós hoje. Portanto, diante de uma multidão que estava acompanhando Jesus, desejosa de ver o que seria o próximo passo, o próximo milagre, o próximo ensino. Nesse texto, então, Jesus vai estabelecer o custo do discipulado. E eu quero que vocês vejam nesse texto
que Jesus estabelece, então, 3 testes para aquele que deseja ser discípulo. E veja só, e isso é o que Jesus fala para aquela multidão, e isso é o que Jesus fala para mim e para você nessa manhã. Vamos lá, então? Dá uma olhada nesse versículo 26. Vamos ler novamente esse versículo, juntos agora. Jesus diz bem assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando. Jesus está falando sobre o que nesse texto? Qual é o primeiro teste que nós devemos fazer acerca do discipulado? Jesus está falando sobre amor. É isso que ele está falando. Veja que existe aqui uma notinha de rodapé. Você percebeu? Quando Jesus fala, se alguém não aborrece. E lá na notinha de rodapé está escrito assim, ama menos. Aborrecer significa amar menos, né? É uma maneira assim de tornar menos difícil o sentido literal, de odiar, né? Jesus, então, está falando sobre isso. Ele está falando sobre o teste do amor. Então, pergunto para vocês, como que o discípulo de Cristo deve ser conhecido? A resposta é que Jesus dá. O discípulo de Cristo é aquele que o ama sobre todas as coisas. Ama mais a Cristo do que o pai, a mãe, o irmão, o filho, o cachorrinho, o papagaio, o time de coração ou qualquer outra coisa. Isso quer dizer que nessa escala de amor, Jesus não pode estar em segundo lugar. Tanto faz Jesus estar em segundo ou em último, é a mesma coisa. Ou ele está em primeiro lugar ou nada. Esse é o primeiro teste. O segundo teste no versículo seguinte. Vamos ler também. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode. Pergunta, o que significa tomar a cruz? O que Jesus está querendo dizer aqui? O que significa tomar a cruz? O que era a cruz nos dias de Jesus? A marca de uma pessoa condenada à morte. Não era isso? Então, o que Jesus está falando que deve ser a segunda qualidade de um discípulo? A disposição de enfrentar o sofrimento. O discípulo tem que tomar a cruz. Tem que estar disposto a passar pelo sofrimento, se for necessário, passar pela morte, porque Jesus fala que esse é o preço. Esse é o preço do discipulado, é o preço da caminhada com ele. E no versículo 33, o último teste, né? Juntos também. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo se não praticar a renúncia. Então, Jesus está falando sobre isso. Então, veja só, irmãos, 3 qualificativos que Jesus estabelece aqui. Não perca essa informação. Qual é o primeiro qualificativo? O teste do... O segundo qualificativo, o teste do sofrimento, carregar a cruz. E o terceiro qualificativo, o teste da renúncia. Amor, sofrimento e renúncia. É o que Jesus fala que deve ser a marca do discípulo. Bom, então aí a gente já precisa pensar, quando a gente olha então para a realidade daquilo que nós vemos aí nas igrejas, naquele estereótipo que a gente falou do que é ser cristão hoje em dia, será que existe tantos discípulos assim? Existem muitos crentes, existem muitos evangélicos, mas existem muitos discípulos que compõem aí esses 3 qualificativos. Irmãos,
Eu quero desenvolver o estudo dessa manhã, vendo com os irmãos as implicações na nossa vida sobre esses 3 qualificativos, esses 3 testes que Jesus estabelece. E quando nós olharmos para isso, eu quero que você tenha em mente que eu estou falando isso para mim e para você. Então, eu estou falando, exigindo de mim uma análise da minha vida, e eu espero a mesma coisa de você, você pensando na sua vida. E eu quero desenvolver esses 3 qualificativos de Jesus de acordo com a mensagem dos 3 maiores escritores do Novo Testamento: Paulo, João e Pedro. Vamos ver o que cada um deles fala acerca de uma dessas 3 realidades que Jesus estabelece. Vamos começar, então, falando sobre o teste do amor, em primeiro lugar. Vamos ver a extensão da realidade do nosso amor. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Pensar, não precisa responder, não. Eu quero que você pense em quantos amores você tem. São muitos, não são? Você ama a sua casa, a sua família, o seu cachorrinho ou gatinho. Você ama a igreja, você ama seus pais. Nossa, existe aí uma quantidade enorme de amores. Mas tem uma coisa assim que é interessante a gente pensar, que objetos diferentes exigem também qualidades de amor diferentes. Não é assim? Você ama o seu cortador de unha da mesma forma como você ama o seu filho? Claro que não. Você ama o seu filho da mesma maneira que você ama a minha filha? Claro que não. A minha filha você está conhecendo agora, né? Nem sabe o nome dela. Eu falei? É a Gabriela, né? Bom, então, assim, existem amores que são diferentes. E quem é aquele que mais trata sobre essa realidade do amor no Novo Testamento? João, não é? Então vamos dar uma olhada lá no que João fala sobre a realidade do amor. Eu quero que você abra lá na primeira carta. Primeira carta de João, nós vamos ver ali bem rapidamente algumas realidades do que ele fala sobre o amor. Mas eu quero começar aqui, irmãos, mostrando alguma coisa que para mim é espantosa e eu não sei para vocês. Capítulo 5, versículo 21, de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 21. É o último versículo dessa carta. E veja só o que João vai dizer aqui. Vamos ler juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você deve estar pensando, uai, pastor, você não escolheu o texto errado, não? O que isso aí tem a ver? Bom, irmãos, quando eu li esse texto, eu também fiz a mesma pergunta para mim. Por quê? O que esse texto está ensinando para nós? Aparentemente nada, né? A não ser aquilo que é o mais óbvio de tudo, que o cristão não pode se dedicar à idolatria. Mas, veja você que uma das primeiras regras de interpretação bíblica é que você deve interpretar o texto de acordo com o seu contexto. Não é assim? Talvez essa seja a primeira regra de interpretação bíblica. Aí você vai olhar o contexto e você percebe que não tem nada a ver. Você vai olhar para o início da carta, ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre a verdade, ele vai falar sobre a luz, ele vai falar sobre perdão de pecados, não amar o mundo, ele fala sobre o privilégio de ser filho de Cristo, ser chamado filho de Deus, ele fala sobre relacionamentos humanos, e aí do nada ele vai terminar a carta, nenhuma conclusão, tchauzinho, bênção para vocês e nada. Ele simplesmente escreve lá, filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Então, das duas, uma. Ou João era bipolar, né? Ele estava escrevendo lá e do nada ele sai aqui com esse mandamento que não faz muito sentido para a gente. Ou então, segunda alternativa, tudo que ele escreveu antes, falando sobre a nossa filiação, falando sobre o amor, falando sobre perdão de pecados, falando sobre relacionamentos, tudo que ele escreveu tem a ver com o que ele disse nessa frase. Pergunta para vocês, qual dessas duas opções você acha que é a correta? Ele era um bipolar ou você acha que tudo que ele escreveu tinha a ver com essa última sentença que ele usa para fechar a sua carta? O que você acha? Primeira ou segunda? Claro. Agora, por quê? Por quê? Aí é que está o sentido. Irmãos, a melhor definição de idolatria que nós temos, pelo menos para mim, é aquela que David Powlison traz, quando ele diz assim, que idolatria é amor desordenado. Isso é muito interessante, porque hoje, na nossa mentalidade, quando nós falamos em idolatria, duas coisas vêm à nossa mente. Primeira, os católicos romanos, né, que tem lá várias imagens e a gente vê pessoas entrar no templo, se benzer e fazer as suas rezas e seguirem lá, né, os seus ídolos, seus santos, né, de preferência. Ou então a segunda imagem é aquela de povos pagãos, gente bem atrasada mesmo, que mora lá no meio da selva, savanas africanas, que tem assim pensamentos absurdos, né? Tudo é um ídolo, o sol, a lua, a estrela, a mata, os espíritos, e praticam assim essa idolatria bem baixa, né? Mas, na verdade, o conceito bíblico atrás da definição de idolatria é exatamente essa que eu falei para vocês, que David Powlison traz para nós. Que idolatria é amor desordenado. Isso quer dizer, mesmo coisas simples do dia a dia, que nós amamos, e é legítimo esse amor, pode crescer de tal forma que nós venhamos amá-los mais do que a Deus. Vamos ver alguns exemplos? Filho. Gente do céu, filho é a coisa mais fácil que temos na vida que pode se transformar em um objeto de idolatria. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Caçou briga comigo. Não, meu filho não. E aí a gente vai lá na escola peitar professor. Por que meu filho tirou a nota baixa? Por que meu filho não está no time de basquete da escola? Por que meu filho não está no teatro? Por que falaram isso para o meu filho? E talvez essas sejam manifestações, talvez, tá? De que nós estejamos idolatrando os nossos filhos. Ou o nosso próprio nome. Se alguém usa o nosso nome de uma maneira que nós não concordamos, ponto, já tem uma briga armada. Ou talvez o nosso time de futebol. Por ele a gente é capaz de brigar, né? De sair aí nos tapas com alguém. Ou, quem sabe, o político da nossa preferência. Né? Não pode falar mal nem de um ou nem do outro, porque senão acabou a amizade. Veja, tudo isso são manifestações de amor em demasia, de amor desordenado. Então, quando João está falando sobre as diversas esferas de amor, o que ele quer dizer aqui com esse guardai-vos dos ídolos é exatamente isso. Tenha cuidado no seu coração com esse amor desordenado. Por quê? O amor legítimo, o amor que realmente Deus quer, é aquilo que Jesus fala lá em Marcos capítulo 12, quando alguém vai procurá-lo, né? O que eu devo fazer para guardar toda a lei? E aí Jesus fala, amor, ame o teu Deus e ame também o teu próximo.
no que se refere a esse amor a Deus, Jesus estabelece ali os princípios, né? É aquilo que a gente chama de amor café. Amar de todo coração, alma, força e entendimento. Café, né? É o que Jesus fala do amor que nós devemos ter por Ele. Então, não é qualquer tipo de amor também. Não, eu amo a Cristo não a ponto de defendê-lo em público. Eu amo a Deus não a ponto de me batizar na igreja e ser aí um carola, né? Alguém fechado. Não, eu amo a Deus, mas antes disso tem outras coisas na vida. Não, Jesus fala sobre esse tipo de amor. É o amor café, né? Coração, alma, força e entendimento. Então vamos ver aqui o que João fala sobre essa realidade do amor, porque ele vai apontando aqui por várias direções. Eu não sei até que hora nós temos, mas independente disso, eu vou falar aqui alguns textos e os irmãos rapidamente já vão lendo aí, e se 2 ou 3 começarem a ler juntos também, não tem problema não. Vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 1. Alguém leia para nós. Capítulo 3, versículo 1. Estamos falando de 1 João, né? Então, vamos aqui em 1 João 3, 1. Alguém lê? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu vi o irmão aí correndo com o microfone para ver quem que ia ler, né? E aqui tem que usar o microfone porque é bastante aberto, né? Então, fica com o microfone, eu vou pedir para a irmã ler. A irmã tem uma voz bonita, suave. Aqui, irmãos, João está falando sobre aqui. Ele está falando sobre o amor de Deus por nós. Não é isso? Esse amor que é de tal forma que nos dá o privilégio de sermos chamados filhos. Capítulo 4, versículo 7. Pode ler também. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sim, aqui ele já está falando sobre outra dimensão. Ele está falando sobre o amor ao próximo. Se Deus nos ama, então aquele que ama é nascido de Deus e, portanto, deve amar também ao seu próximo. Veja, amor em uma direção, amor em outra direção, mas aí ele também fala sobre aquele tipo de amor que é perigoso. Volta lá para o capítulo 2, leia o versículo 15. 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando de outra direção do amor. Não é o amor voltado a Deus, nem o amor voltado ao próximo. Ele fala do amor ao mundo, às coisas deste mundo, né? E aqui, logicamente, ele não está falando do mundo no sentido de cachoeira, de fazenda, de praia, do Araguaia ou do Tocantins, não. Mundo aqui é o sistema de valores, né? É toda aquela concepção ardilosa que a sociedade, que o homem sem Deus cria para você andar nele. Tem muito mais a ver com sistema de doutrina mundano, tem muito mais a ver com ideologias humanas, tá? E o outro texto, bastante interessante, é o capítulo 2, versículo 5. Preste atenção aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ok, nisto sabemos que estamos nele. Veja só, João está falando aqui sobre o nosso amor por Deus, ok? Lá no capítulo 4, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12, ele fala bem assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 17 também, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Veja, que 3 vezes, lá no capítulo 2 e 2 vezes lá no capítulo 4, João está falando sobre o nosso amor por Deus. E o que ele fala? É que esse amor
pode ser o quê? Aperfeiçoado. Vocês prestaram atenção? É o que ele fala. Poxa, mas isso não é maravilhoso para nós, irmãos? Hoje você não ama o Senhor Jesus Cristo muito mais do que aquele primeiro dia de vida cristã? Hoje você não ama a Deus muito mais do que 3 ou 4 anos atrás? O que aconteceu? É que esse amor em você foi sendo aperfeiçoado. Aquela pessoa que ama a Deus, portanto, deve sempre crescer neste amor. Então não é aquele amor desordenado, é aquele amor ordenado, que cresce numa progressividade que vem como fruto da revelação do caráter de Deus no nosso próprio coração. O amor que cresce. E aí nós poderíamos então perguntar, como que o nosso amor por Deus pode ser aperfeiçoado? Nós teríamos que ter outro momento da escola dominical para falar sobre isso, né? O que eu preciso fazer para ser aperfeiçoado neste amor? E nós iríamos falar sobre vida de oração, estudo diligente das Escrituras, o testemunho do amor de Deus às outras pessoas. E nós iríamos falar sobre tantas outras práticas cristãs que, na verdade, são formas de nos estimularmos a crescer no amor de Deus. Ok. Vamos então agora sobre o segundo teste que Jesus falou. João, então, está falando sobre o teste do amor. Qual é o segundo qualificativo? O teste do sofrimento. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, tem aquele apóstolo que é um exemplo de sofrimento, né? Nós estamos falando de Paulo, né? O apóstolo Paulo era mestrado, doutorado, pós-doutorado em sofrimento, e ainda bem, irmãos, que ele compartilhou assim algumas dessas realidades do seu sofrimento para nós. Eu digo que isso é muito bom, por quê? Porque a grande maioria das pessoas gosta de esconder as suas lutas, as suas fraquezas e os seus sofrimentos, né? Não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém se envolve. Então, eu não quero ser conhecido como coitadinho, eu não quero ser visto como vítima, eu não quero ser conhecido como aquela pessoa que está todo dia chorosa. Então, por causa disso, a pessoa cria aí uma imagem de triunfante, de vencedor, quando na verdade a alma está consumida. Paulo tinha um pensamento diferente, ele assumia os seus sofrimentos. Ele falava sobre as suas fraquezas. Então, enquanto que a grande maioria de nós tem aquela tendência de esconder as suas fraquezas, Paulo ia em outra direção e falava, não, está aqui, olha, toda a minha fraqueza, o relato dos meus sofrimentos. Eu quero que você abra 2 Coríntios, porque especialmente em 2 Coríntios, Paulo vai assim abrir o seu coração, lá no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele já começa falando sobre isso. Tem alguns versículos que eu vou ler e depois a irmã vai continuar a leitura, tá? Lá no 1º capítulo, 2 Coríntios, versículos 8 e 9. Veja só o que Paulo fala. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja o que Paulo está falando. Olha, eu entrei em desespero. Eu pensei que ia morrer. A tribulação foi muito grande. Lá no capítulo 4, vira uma página da Bíblia, versículos 8 em diante. Quando ele volta a esse tema e ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. E aí ele vai fazendo esse joguinho de ideias, né? Entre morte e vida, nesse versículo 10 e 11, ele fala sobre essas duas realidades. Agora vai lá,
no capítulo 11. Esse é o texto que eu quero considerar mais com os irmãos, pela natureza do desabafo que Paulo está estabelecendo aqui. Eu quero que você veja esse versículo 13. Você pode ler, irmã? Esse capítulo 11, versículo 13. Veja só. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Tá bom. Lá no início do capítulo, né? Capítulo 11, versículo 4, 5, ele vai falar sobre a dor que ele tinha em relação a esses falsos apóstolos. E aqui eu só quero abrir um parênteses, porque esse desabafo do texto que nós leremos só faz sentido quando a gente pensa nesse contexto. A igreja de Corinto foi uma daquelas que mais deu dor de cabeça para Paulo. Não somente por causa dos pecados, dos escândalos, das coisas nojentas que ele viu na igreja e ele escreveu, e nós vimos assim absurdos grandiosos, né? Mas também por uma questão afetiva, emocional. É que Paulo lutou tanto por aquela igreja. Paulo chegou ali, evangelizou o povo, depois ele deu continuidade à sua viagem missionária. Depois da saída de Paulo, quem é que chegou lá na igreja de Corinto? Os falsos apóstolos, os falsos profetas. Gente que não tinha vida com Deus. Gente que não amava Deus, gente que distorcia a Escritura, gente que manipulava a Escritura, gente que fazia uma pregação absolutamente contrária à mensagem de Paulo e à pessoa de Paulo. Vários textos a gente vê lá o tanto que Paulo sofria por causa disso, sabe por quê? Porque a igreja aceitou aquela ideia. O evangelho de Paulo foi meio que deixado de lado. Ele próprio passou a ser considerado um apóstolo de menor importância. Alguns diziam até que ele era usurpador, ou seja, não merecia ser apóstolo, mas sim aqueles falsos que estavam na liderança da igreja. E, gente, você leia essas duas cartas tendo isso em mente, veja quanto que isso trouxe sofrimento para Paulo. Aí então, especialmente nesse capítulo 11 e no início do capítulo 12, Paulo vai se defender. Ele nem precisava fazer isso, mas aparentemente este assunto assim mexia muito com os sentimentos de Paulo e ele então escreve esse texto, que é até um texto longo, para se defender. Mas, irmãos, veja só que quando Paulo vai se defender, na verdade, defender a natureza do seu apostolado, ele não vai usar a seguinte argumentação. Ele não escreve assim: pessoal de Corinto, eu sou plantador de igreja. Irmãos, eu já tive 2, 3 viagens missionárias. Já evangelizei milhares e milhares de pessoas, já ganhei centenas e centenas de pessoas para Cristo. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou diplomado, eu tenho cultura e erudição. Nada disso, nada, absolutamente nada disso é o que Paulo usa na sua argumentação. Muito pelo contrário. Quando Paulo vai defender o seu apostolado, ele usa exatamente os seus sofrimentos, as suas lutas e as suas fraquezas. Veja então, irmã, pode ler o versículo 24. Pode ir lendo aí, até o momento da gente encerrar. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes.
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Pode parar porque todo mundo aqui já está pesado, né? O osso que Paulo aqui está dizendo, gente, acaba sendo incrível. Vocês perceberam ali o relato que Paulo está falando do seu sofrimento? Então ele não está falando sobre aquelas coisas bonitas, grandiosas que ele fez, nem sobre os seus méritos. Ele está apresentando aquilo que nós poderíamos chamar de demérito. Vocês querem ver por que eu sou o apóstolo de Cristo? Porque eu sofri naufrágio, porque eu já fui fustigado, porque eu já fui preso, porque eu já fui abandonado, eu já sofri fome, eu já sofri sede, nudez, abandono de pessoas, já quase morri tantas e tantas vezes. É isso que Paulo está dizendo que justifica o seu apostolado. Agora, por que Paulo está dizendo isso? A intenção dele é apontar para os falsos profetas. Ele está dizendo assim, gente, eu sofri tudo isso. Eu fui apedrejado, deixado fora da cidade, dado como morto, sofri naufrágio. Todo mundo dizia, agora Paulo foi para o Beleléu, e no entanto eu estou aqui. O que Paulo então diz é um golpe de misericórdia, dizendo, e esses falsos apóstolos, qual é o sofrimento deles? O que eles sofreram por amor a Cristo? Eles algumas vezes foram apedrejados por causa do Evangelho? Não. Eles sofreram prisões, fome, frio, sede, nudez? Não. Eles sofreram apedrejamento? Também não. Consegue compreender a argumentação de Paulo? O que o qualificava no apostolado, na vida com Deus, era o seu sofrimento, e não a boa vida que querem nos fazer engolir na pregação de hoje. Veja como é bom ser crente. Você vai participar de uma campanha de prosperidade e daqui a um mês você vai ter um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, cura e prosperidade, isso ou aquilo. Paulo estaria dizendo para esses tais hoje a mesma coisa. Não, isso não é o evangelho, isso não é o discipulado. Não estou falando aqui que ninguém pode ter assim prosperidade na vida, não, claro que não, mas não é usar o evangelho para isso, é isso que eu digo. Nesse capítulo 12, então, ele vai falar, antes aqui no versículo 30, veja o que Paulo diz nesse capítulo 11, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele não está querendo criar ilusões nos seus leitores. Ele não está querendo dizer que a vida com Cristo é aquela vida que nos faz pensar apenas no melhor, no leite e mel dessa terra. Não é isso. Aquela pregação que as pessoas fazem hoje acerca do discipulado, da vida com Deus, é outra direção, é outro evangelho. Jesus fala que o discípulo tem que carregar a cruz. É por isso, então, que nesse início do capítulo 12, quando ele vai falar sobre o arrebatamento que ele teve, é logo contrastado com o espinho na carne. Porque ele poderia dizer, olha, eu sou o verdadeiro apóstolo porque eu tive revelação, eu tive visão, eu fui levado ao terceiro céu, ouvi e vi coisas inexprimíveis. Mas ele não usa isso. Logo em seguida ele vai falar sobre o espinho na carne, que representava a sua fraqueza. E aí então ele vai dizer, bom, eu sinto prazer então na fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que estou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza.
Irmãos, esse tema abate, né? Esse tema, ao mesmo tempo que nos causa revolta ao ver o evangelho tão pequeno e tão distante do verdadeiro evangelho, ao mesmo tempo abre os nossos olhos para uma realidade que muitas vezes nós não queremos enfrentar, a realidade do sofrimento. Então vamos terminar falando sobre o terceiro qualificativo. Já vimos o qualificativo do amor, do sofrimento, e agora nós já estamos quase encerrando, nós vamos falar sobre o terceiro qualificativo, que é o quê? Renúncia. Se alguém não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, é fácil a gente falar de renúncia? Oxi. 5 horas da manhã. E aquele frescor, o colchão, assim, aquela manta, o cobertor, parece que já enrolou assim no nosso corpo, já nos abraçou e quando o celular toca e a gente tem que levantar, nossa, como é difícil abrir mão daquele soninho gostoso, né? Renúncia. Esses 3 anos atrás, a minha sogra mora aqui em Palmas, né? Ela foi nos visitar lá em Jales, e Jales estava passando por um dos maiores frios dos últimos anos. De madrugada ia chegar a 4 graus. E era justamente a madrugada onde eu deveria levá-la a São José do Rio Preto para ela pegar o avião. E aí imagina, será que eu amo tanto a minha sogra a ponto de renunciar o meu quarto quentinho para levá-la em outra cidade? Bom, tive esse amor. Já que era para mandar ela embora mesmo, né? Então, brincadeira, amo a minha sogra, amo a minha sogra. Mas é um tipo de renúncia da qual é difícil nós abrirmos mão. E quando a gente está numa discussão e a gente tem que abrir mão da nossa argumentação para que a discussão não se transforme em alguma coisa mais séria. Quando Jesus fala sobre renúncia, ele está dizendo que sem ela não haverá discipulado. Não haverá vida de relacionamento com Deus. Sem renúncia, sem discipulado. Igual aquelas frases aqui de academia, né? Aquelas frase que ficou famosa, no pain, no gain. Sem dor, não tem ganho. Né? É assim, sem renúncia, nós também não temos vida com Deus. Eu não sei aqui quantos já leram aquele livro, é um livro, uns 30, 40 anos atrás, ficou bem famoso aqui, O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Alguém já leu esse livro? É um livro bem fininho assim, é um teólogo argentino muito bacana, mas eu estou falando desse livro porque ele conta uma história de uma pessoa que foi ao banco pedir um empréstimo porque ele queria realizar o sonho da vida, que era fazer uma viagem com a família. Mas aquilo ali envolvia dinheiro. Aí ele chegou lá no banco, a pessoa do banco disse, não, a gente certamente arruma esse dinheiro aí para você, só que você tem que deixar tudo no banco, os seus bens como garantia. Então, você passa para mim aí um relatório dos seus bens. Ele falou, eu não tenho muita coisa não, eu tenho... É o sino do almoço? Está na hora, né? 5 minutinhos? Então tá. E ele falou, olha, eu não tenho assim muitas coisas não, mas eu tenho a minha casa. Então, o cara do banco falou, então agora já é do banco a sua casa. Ele coçou a cabeça e disse, mas então onde que eu vou morar agora? Na minha fazenda? Você tem uma fazenda? Não mais, porque agora é do banco. Uai, mas então o que eu vou fazer? Eu vou morar dentro do meu carro? Quer dizer que você tem um carro? Agora já é do banco. Mas você está louco, e a minha família, minha esposa, meus filhos? Não, você não tem mais filhos, não tem mais esposa, porque agora tudo é do banco. Aí ele, desesperado, fala, uai, mas então eu vou ficar sozinho, então, vou perder a esposa? E o gerente fala, não, você também não tem mais nem a sua própria vida, porque agora também é propriedade do banco. Tudo, você perdeu tudo, mas você vai realizar o seu sonho. Veja que Jesus também está falando sobre isso. Entrega. Entrega. Ao mesmo tempo que entregamos tudo a Ele,
nós recebemos tudo de volta para o nosso desfrute e para a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Quem fala não sou eu, é Juan Carlos Ortiz. Ele aponta para essa realidade, que nós já sabemos muito bem. A casa que você tem não é tua, é de Deus. Por isso, você tem que ter a sua casa aberta para abençoar irmãos. O carro que você tem não é teu, é Deus que te deu para você usá-lo para a sua glória. O seu salário, os seus bens, aquilo que você tem, é Deus te emprestando, pertence a Ele. Ele dá para o seu usufruto, mas em primeira análise, não pertence a você, é dele. A renúncia da nossa parte para a glória de Deus. Então, Pedro vai trabalhar sobre isso, né? E como o horário já está avançado, eu vou ler aqui apenas o capítulo 1. Eu não, a irmã. Pode ler, irmã, sua voz é mais bonita que a minha. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Leia. João falou sobre o amor, Paulo falou sobre sofrimento, agora Pedro fala sobre renúncia. E, na verdade, só uma pausinha aqui antes da irmã ler. Desde o versículo 1, ele mostra que essa carta é dirigida aos forasteiros, né? Os forasteiros, ou seja, aqueles cristãos que perderam os seus bens por causa do evangelho, foram viver distantes, como fugitivos. Então, eles já praticaram uma renúncia. E aí Pedro vai falando várias vezes nessa mesma direção. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, eles renunciaram às paixões mundanas, né? Pedro está falando, vocês abandonaram as paixões que vocês tinham na época da ignorância, da vida. Capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ele está falando de renúncia, despojamento, abandono. Abandone a maldade, abandone a culpa, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Capítulo 3, versículo 9. Mais uma vez, e aqui a gente terminando para irmos para a conclusão. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amém. Então, abandonar a vingança, abandonar a maledicência, o murmúrio, e no lugar de tudo isso, viver com gratidão no coração, abençoando uns aos outros. A renúncia exigida aos servos de Cristo. Agora, irmãos, concluindo, vamos voltar para o que Jesus fala. Só que agora eu quero ler outro texto, outra mensagem, mas o mesmo conteúdo. Vamos ler juntos? Lucas, capítulo 9. E aqui, após a leitura, nós já iremos encerrar. Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62. 6 versículos. Vamos ler? Lucas 9, 57 a 62. Vamos ler juntos? Diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pausa. Jesus está falando sobre o quê? Qual é o qualificativo aqui? Jesus está falando sobre sofrimento. Quer ser meu discípulo? Então você deve saber que eu não tenho conforto humano, financeiro para você não, porque nem eu mesmo tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus está falando isso, e nos versículos seguintes, para um monte de pessoas que estavam querendo segui-lo.
elas estavam assim encantadas com Jesus. Poxa, esse negócio deve ser bom demais, ele tem milagre para todo mundo. E aí Jesus fala sobre o qualificativo do sofrimento. Vamos lá? 59, 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está falando, então, sobre o quê? O qualificativo do amor. Aquele pretenso discípulo queria dar o beijo no pai, queria ali usufruir o amor familiar. Jesus fala: não, você tem que me amar acima de todas as coisas. Terminando então, vamos lá, 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus está falando sobre renúncia. Quer me seguir? Abandona as coisas para trás. Não fica olhando para as coisas que você está perdendo. Não olha para as coisas que você perdeu. Olha para Cristo. Esse é o maior prêmio da vida. Amor, sofrimento, renúncia. Esse é o verdadeiro discipulado. Queira Deus, então, que nesta igreja nós tenhamos uma comunidade de discípulos que estejam dispostos a amar a Cristo com o amor café. Pessoas que estejam dispostas a sofrer por Cristo, assumindo a sua cruz. Pessoas que tenham uma disposição de renunciar todos os apetites e paixões deste mundo por amor a Cristo. Que seja assim. Eu quero orar por você.